Café com aposta, Premier League, mais uma vez. Deixa eu lembrar aqui, rapaziada, porque esse final de semana foi fantástico. Deixa eu lembrar aqui, mais uma vez, a gente tá trabalhando aqui num exchange, certo? Você está vendo aqui o Bolsa de Aposta na tela. Semana passada a gente teve aqui o Aston Villa. Ah, o Aston Villa empatou. Pois é, mas bateu. Bateu porque o Aston Villa fez gol primeiro, pagou a gente. Arsenal venceu a partida, bateu com tranquilidade. E o Liverpool também bateu. Ah, mas não foi o resultado que eu queria. Pois é, mas, o gol do Liverpool saiu primeiro também, eu encerrei. E, o mais legal de tudo, a gente teve também o City jogando, comentei que seria interessante a gente procurar uma odd melhor do City, etc e tal. E a gente conseguiu essa odd com o City tomando gol. No jogo do City, deu pra entrar depois do gol, peguei o empate, encerrei. Beleza. Começa o segundo tempo, falei, e se o City agora for pra cima? Peguei uma odd melhor, pum, gol do City. Encerrei de novo. Chegando lá perto do final, e se a gente fizer um vovô aqui a favor do City? Pum, mais uma vez, outro gol. Então, maravilhoso, fantástico, incrível no jogo do City. Deu pra pegar os 3 gols do jogo do City, deu pra pegar um green no Arsenal, um green no Liverpool. Cara, bom demais, tá? E deixa eu fazer um parênteses aqui também. Vale o parênteses que neste meio de semana a gente colocou ali a análise da quarta-feira. 100% de aproveitamento, simplesmente assim. Vamos começar com o Newcastle e Tottenham. O Tottenham ali na quarta colocação passou o Aston Villa. Agora o Tottenham está na Champions League, hein? Tottenham na Champions League, graças muito aí a um Hong-Min-Son. Temos aqui o Newcastle numa fase não das melhores, né? Vai aos trancos e barrancos aqui, o Newcastle conseguindo aí a 8ª colocação. Dá pra ver aqui na tela? Dá. 8ª colocação. Se a gente ver o retrospecto do Newcastle em casa, aí 5 jogos sem perder, o que pode preocupar um pouquinho para o lado do Tottenham. Fora de casa, o Tottenham não tem o desempenho dos melhores, né? Fora de casa, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Esse jogo aqui é o jogo da manhã, o primeiro jogo que acontece na Premier League. Eu vou tentar fazer bem resumido esse episódio aqui de hoje, e a gente precisa pensar o seguinte: se o jogo acontece tão cedo, o Tottenham não sabe o resultado de Aston Villa. Então, pro Tottenham, a melhor coisa aqui é conseguir a vitória. O Newcastle já não briga por muita coisa, o Tottenham conseguindo a vitória iria 63, não poderia ser ultrapassado pelo Aston Villa. Um tropeço aqui pode fazer o Aston Villa passar. O Aston Villa pega o Arsenal, a gente já fala deles. Mas um tropeço pode tirar o Tottenham ali da confortável quarta colocação, apesar de ter um jogo a menos. Então, importantíssimo essa vitória para o Tottenham. Joga por mais motivos do que o Newcastle. Num cenário em que o Newcastle está muito bem em casa, não tem perdido aí como a gente viu nos últimos 5 jogos, a gente pode talvez imaginar que o Newcastle apresente uma dificuldade muito grande para o Tottenham. Só que, se o Newcastle sair na frente, o Tottenham ainda vai precisar desse gol, dessa vitória de qualquer jeito. Eu imagino que pode ser um bom jogo para gols. Até porque quando a gente olha o retrospecto desses times, a gente vê que ao longo do campeonato o Tottenham é o time mais over e o Newcastle é o terceiro mais over. Tudo bem que nos últimos 2 jogos do Newcastle não foram over, né? Contra o Fulham fora, uma vitória de 1-0, e contra o Everton em casa. 2 times, vamos ser sinceros aqui, nem Fulham, nem o Everton tem ataques do nível do ataque do Tottenham. Para essa partida, devido à necessidade, eu acredito até que a gente possa pensar num lay Newcastle, mas talvez, dado aí também a necessidade, um over 2,5 pode fazer bastante sentido aqui. O problema do 2,5 aqui é que a odd vai estar um pouco mais baixa, certo? A odd vai estar bem esmagada. A outra coisa é, caso esse primeiro gol seja do Tottenham, não tem muita necessidade. O Newcastle não tem a necessidade toda que o Tottenham tem. Dito tudo isso, aí talvez pela última vez no campeonato, darei uma colher de chá para esse Tottenham, indo num lay Newcastle a 2,38. No live, se o Newcastle fizer primeiro, eu buscarei gol. Se o Tottenham marcar, talvez, dependendo do comportamento dos times, eu não busque esse gol. Também no sábado, às 11 da manhã, temos o favoritaço City enfrentando o Luton. Ah, o meu Luton, a vida do Luton não é fácil. City em casa, o City não perdeu ainda, né? Em casa o City não perdeu. A aposta aí, a entrada mais segura de todos, obviamente, é um lay Luton, mas a 29 é complicado, né? Talvez aqui dá pra buscar gols e talvez dá pra buscar ambos marcam, tá? Que o Luton
tem conseguido de vez em quando aprontar. Mas se eu não me engano, o Luton tá com um time muito remendado. O número de jogadores indisponíveis aí do Luton dá pra botar num ônibus, né? Vai lotar ali o departamento médico do time. Acho que nem cabe. Será que cabe? Tá aí. Será que cabe todos esses jogadores do Luton em tratamento no centro médico da equipe? Eu acho que não, cara. É muita gente. Dá pra gente pensar num atropelo fácil do City, mas a 1,12... Ai, é aquele negócio assim, ó. No trade, dá pra você entrar nesse 1,12, entra ali, pega o gol, né, já fecha a posição, você vai ter um lucro mínimo ali de quase nada. A longo prazo, dependendo de quantas vezes você fizer isso, em quantos times você fizer isso aqui, você não vai ter lucro, eu imagino, porque é muito esmagado. Talvez dê pra pensar mais em gols. Aí, de novo, principalmente se o primeiro gol for do Luton, o que ultimamente é bem difícil. A minha recomendação para esse jogo é, se você é um cara que acompanha muito o City, você conhece bastante os jogadores do City, e dependendo de como o City estiver jogando, que às vezes o City não quer fazer gol, dá pra você pensar em gols na partida, em goleada do City, alguma coisa desse tipo. Dá pra pensar também em correct score, né, indo no lay ali dos gols do Luton, coisa desse tipo assim, mas é jogo pro City atropelar, esmagar os caras, ir a 73 pontos, e aí, caso o Arsenal e Liverpool tropecem, o City assumiria a liderança do campeonato. Mas pegar esse back City a 1,12, cara... Não dá. Na manhã de domingo, teremos o Liverpool enfrentando o Crystal Palace às 10 horas da manhã. O Liverpool ali buscando os seus 3 pontinhos ali, a sua vitória, a sua oportunidade de voltar à liderança, né? Acabou de ser ultrapassado. Esse empate com o United fora de casa, um pouco surpreendente talvez aí. Eu não esperava que o United teria forças para tamanho feito, mas aí o Liverpool acaba tropeçando, né? Tropeçando e perdendo a liderança do campeonato. E o United, que tá ali na 6ª posição, tentando uma vaga de Liga Europeia, mas um pouco distante, né? Vamos ser realistas ali. Por mais ter um jogo a menos do que o Aston Villa, tá a 11 pontos. A 11 pontos, faltando poucas rodadas. O Aston Villa teria que pipocar tudo que pode e o United fazer tudo que sabe ou que não fez na temporada para conseguir aquela 5ª colocação. O Liverpool aí, despedida do Klopp, jogo importantíssimo, o mercado aí todo favorito em cima do Liverpool a 1,23. Semana passada a gente pegou o Liverpool a 1,60 e pouco, a 1,23 a gente acaba ficando de fora. Quem sabe o gol do Crystal Palace no começo do jogo, para buscar alguma coisa, pode ser interessante. Um 2,5 no caso do gol do Crystal Palace, pode ser interessante. Um over à frente pode ser interessante. Só que o Palace não é um time de tomar muitos gols. Se a gente entrar aqui, ó, olhando o Palace fora de casa, é o 19º em over, tá? 19º em over 2,5. O Palace não é um time de tomar muitos gols. Se o Palace jogar encaixadinho, bonitinho, ele pode dificultar bastante a vida do Liverpool. Por isso que essa odd 1,20 pode ser preocupante. Você vai precisar de um amasso constante do Liverpool até a hora do gol para fazer sentido essa odd 1,20. Não é aquele, é o Liverpool, ele precisa da vitória, vai chegar na vitória com facilidade. Não, o Palace não é o meu Tricas do Morumbi pipocando para todo mundo, tá? O Palace ali vai fazer jogo difícil, principalmente por estar fora de casa. A gente vê aqui que fora de casa não é um time que toma tanto gol. E olhando o race recente do Palace aqui, você vê que é um dos piores do campeonato, se não o pior, né? Se não o pior, são em 5 jogos, tem 3 derrotas e 2 empates. Praticamente aí, não fez o quê? Em 15 pontos disputados, fez 2. Nem o Sheffield, que é o último do campeonato, ó, em 15 pontos disputados, 5 jogos, fez 3 pontos. Então você vê que o Palace tá num race horrendo. Dá pra imaginar que por conta disso, mesmo o Palace jogando fora de casa, sendo um time under, se fechando, todas essas coisas, dá pra gente pensar que o Palace acaba perdendo de 1-0, é óbvio que dá, por isso que o Liverpool é o favorito. Dá pra pensar na vitória do Liverpool. Dá pra pensar na vitória do Liverpool, mas eu acho que não dá pra gente chegar e falar assim, 1,20 vamos entrar. Não. Liverpool amassando em campo,
Ok, é importante a vitória, precisamos dos jogadores ali todos alinhados, precisamos da galera jogando. A gente teve esse jogo aqui, ó, no meio de semana, que foi o Liverpool contra o Atalanta, um jogo simplesmente horroroso do goleiro do Liverpool, Kelleher, horroroso. O Liverpool é muito bom em achar goleiro ruim, né? Como sempre penso no Liverpool e goleiro ruim, eu penso no Karius, Kelleher aí entrando pra lista. Alisson é bom, mas tá machucado, né? Aí, o que o Liverpool faz? No intervalo substitui lá Szoboszlai, Salah, Robertson, não deu jeito, né? Entrou o Luiz Dias também, entrou o Diogo Jota, tentou ir pra cima, mas tomou um avassalo de 3-0 da Atalanta. O Liverpool tá preocupado com Liga Europa? Imagino que não, né, cara? É um campeonato que pra eles, legal, tal, mas eles querem mesmo é ganhar a Premier League. Então, todos esses jogadores importantíssimos que não estavam jogando nesse 0-3 aqui contra o Atalanta, todos esses jogadores devem começar a partida. Provavelmente ficaram de fora para serem poupados até para um jogo muito mais importante. Dito isso, mais uma vez, gosto do back Liverpool, mas não gosto a 1,20. Não gosto a 1,20. Se eu estiver acompanhando o jogo e tiver aquele amasso do Liverpool, ok, a gente pega, provavelmente a gente vai pegar ali um pouquinho mais perto de 1,30, né? Dá pra gente pegar. Se eu estiver assistindo o jogo e o Liverpool não estiver constantemente ali amassando, precisando dos jogadores bons em campo, não no banco esperando o Kelleher fazer umas pataguadas lá, aí dá pra gente pensar nesse back Liverpool. Se não, a 1,20 a gente vai ficar fora. E nessa corrida de jogos importantíssimos para o desenrolar do campeonato, teremos o Aston Villa da quinta colocação com um jogo a mais enfrentando o Arsenal no momento líder do campeonato. O Arsenal é o time também que não perdeu? Não, o Arsenal tem uma derrota em casa, é o City e o Liverpool que não perderam em casa. Eu não comentei no jogo do Liverpool, mas um Lei Crystal Palace também faria sentido, só que a 15 é alto, né? Arsenal e Aston Villa, dá pra gente pensar em vitória do Arsenal? Dá, mas o Aston Villa gosta de aprontar. Ó, no último duelo deles aqui pela Premier League lá em dezembro, vitória do Aston Villa. Na Premier League do ano passado, vitória do Arsenal. No jogo de ida, vitória também do Arsenal. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Arsenal, 1 vitória do Aston Villa, justamente neste campeonato na casa do Villa. E óbvio, se a gente tá falando de Aston Villa, a gente sabe que é um time super over e o Arsenal em casa também tem sido um pouco over. Não foi contra o Luton, né? Mas os outros jogos o Arsenal costuma empilhar gols. Aí é jogo para gols, tá? O jogo estando desempatado, na minha opinião, é jogo para gols. Porque o Aston Villa, principalmente se o Tottenham tiver ganhado no sábado, o Aston Villa precisará dos pontos aqui para continuar próximo ao Tottenham, não deixar o Tottenham desgarrar, porque o Tottenham vencendo vai a 63. O Aston Villa perdendo fica com 60. São 3 pontos de diferença, porém o Aston Villa é um jogo a menos. Pro Aston Villa pegar a Champions League, precisaria da vitória. Imagino que continuariam agredindo o Arsenal. Aston Villa, lembrando, muito bom de contra-ataque e de bolas paradas, tá? Jogo interessantíssimo para gols. Ficaria algumas vezes aí num over à frente, principalmente se o jogo tiver desempatado. E é claro, dá para pensar numa vitória, talvez até um Lei Aston Villa, né? O Lei tá a 12, a vitória do Arsenal está a 1,30. Será que o 2,5 tá um pouco melhor? Porque eu até gosto mais do 2,5, apesar de imaginar uma vitória do Arsenal como muito provável. O over 2,5 está 1,52. Se tem Aston Villa e tem Arsenal, eu gosto de gols, eu gosto de um over 2,5, tá meio que no limite ali, né? No live dá pra gente pegar essa odd um pouco melhor do que 1,50, mas gosto de imaginar esses gols, gosto de imaginar aqui o Aston Villa fazendo o necessário para buscar gols e talvez sofrendo seus gols. O Arsenal também indo para cima, talvez tomando contra-ataque, talvez tomando na bola parada. Não me espantaria se esse jogo aqui fosse um jogo over 3,5 até. Não vou colocar aqui, né? Mas não me espantaria. E é claro que todas essas odds estão no Bolsa de Aposta. Como eu falei lá no começo, Bolsa de Aposta é um exchange. No exchange a gente opera ali buscando o back, né? Buscando estar a favor de um time, ou o lay estando contra o time.
time. Acabei passando bem rápido por cima de Burnley e Brighton, um jogo que o Brighton, no começo do campeonato, me chamaria muito a atenção. Tem Brentford e Sheffield aí, o Sheffield a última colocação, Brentford ali a 1,46, o back talvez um pouquinho baixo, né? O Sheffield dificilmente escapa desse rebaixamento. Tem também o Chelsea enfrentando o Everton, mas é muito difícil esse ano estar a favor do Chelsea para alguma coisa, hein? É muito, mas é muito difícil. Eu gosto até mais do jogo Bournemouth e Manchester United, né, de sábado, do que eu gosto do jogo do Sheffield e Brentford ali, mesmo o Brentford sendo tão favorito. O Brentford não jogou o futebol que eu esperava que eles jogassem essa temporada. Burnley também não jogou o que eu esperava. Aí dois candidatíssimos ao rebaixamento. E também tem o Nottingham Forest, né? Nottingham Forest, se eu não me engano, tomou punição recente. O jogo do Chelsea e o Everton pode ser interessante. Se o Chelsea estiver mal, pode ser interessante que o Everton mais uma vez perdeu ponto no campeonato, agora estão com 8 negativo, né? Então, numa situação aí em que o Chelsea pipoca mais uma vez, talvez um layer Chelsea pode fazer sentido. Mas tudo isso está no Bolsa de Aposta, um excelente exchange. Se você ainda não conhece, dê uma olhadinha, opere por lá. Não coloquei na lista, então, back do City, back do Liverpool, back do Arsenal. Todos odds extremamente baixas, todos bem interessantes. De todos, é óbvio, o que eu mais gosto é o back do City, mas a 1,11 é complicado, né? 1,11 é complicado. Bons greens, até a próxima.